Olá, boa noite, pessoal. Olá, meus amigos e amigas, brincantes e companheiros do Teatro de Bonecos. Eu sou Andreison Quintela, estou aqui já iniciando a live, tá? E esperando que as pessoas entrem. Já vou aqui aceitar. Pronto. Deixa eu fazer o convite aqui pro pessoal. Que é o Luiz André, a Beth Bado e o Luciano Visser. Essas pessoas vão estar aqui com a gente, certo? E eu já estou convidando aqui o pessoal para ir entrando e esperando que as pessoas cheguem para entender como é que vai acontecer essa live de hoje à noite, tá bom? Estou aguardando todo mundo chegar, vão sentando, vão ficando por aí, não saiam da live. É importante que vocês participem dessa live. É importante que todo mundo que está aqui chegando não saia, permaneça, para que a gente possa começar a nossa live de hoje à noite, tá bom? Eu conto com a presença de cada um de vocês, não só eu, mas todo mundo que vai estar de mãos dadas e fortalecendo o movimento hoje, né? O nosso teatro de bonecos, tá bom? Deixa eu fazer convite aqui para o pessoal. Deixa eu aceitar também. Opa. Deixa eu ver aqui. 1, 2. Tá. Oi, Luciano. Boa noite. Olá, amigo. Olá a todos, amigos, bonequeiros. Chegando devagarinho. Tá ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tu consegue me ouvir bem? Ótimo, tá ótimo. Pronto. Tem alguém entrando aí. Beth. Beth. Oi, Luciano, Oi. boa noite. Oi, colegas, Omar, olá, todos. Boa noite, Luiz André. Boa noite, querido. Boa noite. Pronto. Você consegue me ouvir bem, todos três? Beth, Tá Luiz André e... Ouço bem. Bem, sim, ótimo. te ouvimos bem. Desde ontem que nós quatro, e junto à diretoria da BTB, a gente vem conversando. E terminou uma reunião ainda há pouco da BTB, a gente estava reunido da diretoria, certo? E eu queria aqui dizer que a gente divulgou essa live para a gente muito especial e urgente e necessária, mas também para que a gente possa unir forças, né? Eu queria convidar o André, porque o André, ele ontem, ou antes de ontem, eu acho que é isso, se eu não estou enganado, entrou em contato com a gente, né? E trouxe um monte de questionamentos que deixou a gente bem ativos. A gente já tinha começado a fazer uma ação de Pix, mas eu acho que só isso não iria resolver. A gente teria que ir em busca de outras coisas, certo? Mas eu queria que o André falasse qual o que ele sente, o que ele sentiu para que provocasse essa live hoje. Bom, boa noite, obrigado, Andreison. Boa noite, Beth. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Luciano. Eu ontem fiquei eu tenho estado muito preocupado com toda a situação do Rio Grande do Sul e então eu entrei em contato com o Andreison porque eu acho que talvez a gente possa fazer ações de companheiros para companheiros, de bonequeiros para bonequeiros. É claro que a gente tem a ideia do Pix é muitíssimo importante, a ideia também de atender a toda a população do Rio Grande do Sul, porque é uma situação terrível, trágica, dramática, mas eu acho que existem ações que talvez nós possamos tomar como bonequeiros que somos, como artistas que somos, entre artistas, para apoiar o reerguimento e a reconstrução do teatro de bonecos no Rio Grande do Sul. Existem coisas que é claro que são coisas humanas e que eu acho que a gente precisa atender, mas é importante também, como companheiros, a gente entender essas necessidades específicas da gente e a situação em que nós,
companheiros nos encontramos. Então, eu fico muito aflito, porque eu soube desses relatos terríveis da situação pela qual passou Mário de Valente, particularmente, socorrido com água pelo pescoço, os vídeos terríveis do Oi Nós Aqui Travês, com totalmente inundado, os livros sobre uma mesa debaixo d'água. É muito triste isso. E é claro que existem situações que são um conforto material, também esse apoio afetivo que a gente precisa prestar, mas existem outras coisas, que é recuperar o repertório desses artistas, oferecer trabalho, oferecer oportunidades de intercâmbio, oferecer coisas que eu acho que só nós, artistas, podemos oferecer a outros companheiros artistas. Então, eu fico pensando em que ações poderiam ser essas que poderiam apoiar tanto dando esperança, quanto conforto, quanto uma perspectiva de uma ação futura. Porque quando a gente vê os nossos bonecos naufragados, quando a gente imagina a situação terrível de ter todos os nossos espetáculos debaixo d'água, isso é uma coisa que, para nós, como bonequeiros, é uma coisa que transtorna a gente, sabe? Me aflige profundamente. E há uma possibilidade da gente apoiar as pessoas nisso, os nossos companheiros nisso. Então, oferecendo trabalhos, oferecendo perspectivas de trabalho futuros. Então, eu fiquei pensando que tipo de ações nós poderíamos tomar. E aí, eu vendo essa mobilização constante do Andreison, essa força tremenda da Beth e do Luciano, eu apelei a eles em busca de uma reunião que a gente pudesse fazer entre bonequeiros para a gente tentar, entender esse mapeamento que vem sendo feito pela Beth, pelo Luciano também, da situação em que os bonequeiros se encontram neste momento. Então, o que está acontecendo com cada um, que a gente possa saber? As pessoas estão em risco, as pessoas estão precisando do quê? Então, são muitas... Do que exatamente precisam? Claro, precisam de alimentos, a gente entende as coisas gerais, mas eu acho que talvez tenha coisas que só nós, como bonequeiros, possamos colaborar, sabe? Eu imagino. Também não tenho certeza, eu só fico muito aflito e fico só buscando o apoio também de outros companheiros e das pessoas que são a Beth e do Luciano, que estão no olho do furacão, que estão no centro desse redemoinho, para que a gente possa entender essa situação e saber como a gente pode prestar apoio efetivo, eficaz a esses companheiros que a gente tanto ama, pelo bem deles e pelo bem da nossa arte, da continuidade da nossa arte e de não se perder a esperança nela e a fé nela. É isso, Luiz. Eu vou passar a fala agora, Beth, para o Luciano, porque ele fala da questão da realidade. E o Luciano, como o André acabou de falar, está dentro do olho do furacão. Eu sei que Beth também está, mas Luciano, desde o início, ele vem fazendo, vem fazendo essa convocação de todo mundo para ajudar no Pix. Ontem mesmo, ligando para ele à noite, eu não posso te atender agora que eu estou botando aqui a lona para dos cachorros, que foram 300 cachorros que o Luciano comunicou para a gente, que estão lá num galpão, e ele estava lá. Ele pode explicar para a gente agora, para todo mundo que entrou aqui. Nós estamos aqui, na minha visualização, tem quase 60 pessoas aqui com a gente. Então, eu queria que o Luciano falasse um pouco. Vamos lá. É uma situação que a gente nunca imaginou, assim, em primeiro lugar, né? Que a gente iria passar. Eu primeiro, assim, eu não fui afetado diretamente, a minha casa não chegou a água, eu moro muito perto, ela chegou muito perto. Mas, assim, todos estamos impactados aqui, né? De alguma forma. A minha cidade sobrou 40% delas.
sem estar embaixo d'água, né? Então é uma situação completamente catastrófica, assim, de dimensões realmente muito preocupantes. Nada está estabilizado ainda. É muito difícil, André, a gente pensar fora da sobrevivência agora, né? Isso a cabeça não se encaixa nisso ainda, porque as necessidades são as primeiras, assim, né? Do ser humano, primeiro, né? Que a gente está tentando dar conta aqui, assim, né? Eu sou uma formiguinha dentro disso, né? Eu, a Raquel, tá? É uma formiguinha aqui dentro da cidade, mas desde o primeiro dia que começou, a gente terminou um projeto na sexta-feira, no domingo, na verdade, sabe? Terminamos um projeto aqui e no outro dia começou. É uma coisa inacreditável e desde ali a gente mergulhou, sabe, em tudo aqui, desde de levar pessoas para o hospital, levar pessoas para as casas de acolhimento. É uma dimensão que só estando aqui para entender, eu fui entendendo, porque são milhões de pessoas. Então, nisso tudo, a gente até esquece o que a gente é, né? Ser bonequeiro, ser artista nesse momento era uma coisa que tu esquece. Tu tá salvando, está sem áudio? Eu estou te ouvindo bem. Mais alguém está sem áudio, além do Nini? O Nini que falou aqui. O chat, aqui que está aqui com a gente. Porque o Nini está colocando que ele está sem áudio. Mas eu queria saber se as outras pessoas que estão, o restante das pessoas, se elas estão ouvindo bem. Eu estou ouvindo todos bem, tá? E aí... Aí a gente... É isso, a gente começou a atuar em todas as frentes, porque é isso, nós somos artistas, nós somos do trabalho, assim, sabe, da mão de obra, da coisa então a gente naturalmente a gente é muito prático, porque não tinha organização nenhuma, não existe organização. A organização veio muito depois. A organização foi das pessoas, dos voluntários. Quem salvou as pessoas foram voluntários, com pessoas que tinham perdido a sua casa, inclusive, e que foram salvar os outros, e aí vai. E vai crescendo, cada vez mais. Então, tu ia te envolvendo nisso. E aí, como é que para nós entrou a história dos artistas? Aí a gente começa a ver as histórias dos nossos colegas. Que aqui eu falo em artistas, tá, gente? Porque nós temos uma cidade, nós temos 3 grupos aqui que trabalham com bonecos, e nesse momento, para mim, são os artistas, né? Uma dimensão maior, assim, né? Porque a gente começa a ouvir as histórias, as pessoas fecharam os seus ateliês, fecharam as suas casas e foram ajudar. É isso. Esqueceram também, foram ajudar todos, né? E isso eu falo aqui de Porto Alegre, né? E aí a gente começa a ouvir história, começa a ouvir, e as pessoas, a gente já vem de um momento muito frágil desde a pandemia, ninguém está bem, ninguém já estava maravilhosamente bem, né? E isso é assim, é botar lá no fundo, literalmente no fundo do poço daí. E aí essa história que a gente fez do Pix, era uma coisa emergencial, sabe, pessoal? Assim, de realmente o que as pessoas precisavam, dinheiro para fazer o que elas estavam precisando, que elas sabiam. Porque logo começou a se organizar, questão de alimento, começa a chegar muita coisa, começa a chegar roupa. Essa coisa veio muito rápido, né? E começou a suprir, mas as pessoas também precisavam de dinheiro, sabe, para as coisas básicas, assim, para poder estar se deslocando, para poder estar ajudando as outras pessoas, inclusive, ir até os pontos. E aí a gente pensou em lançar esse Pix que a gente lançou, uma campanha que está muito, muito forte, muito poderosa, assim, é incrível como houve adesão. A gente está assim, impressionado, assim, está crescendo muito. A gente já largou esse dinheiro na mão das pessoas de uma forma rápida. Eu fiz por uma pessoa física para facilitar, falamos com o contador, e, cara, vai ter que ser assim, porque tinha coisa internacional também que a gente estava querendo acessar. Então a gente vai assumindo tudo que vai vir em decorrência disso para nós, que não é fácil, a gente sabe que vai, mas assim, sem pensar muito e ver uma forma mais prática de poder ajudar. E aí dentro disso, claro, as coisas foram começando a se
organizar dentro desse caos, né? E nós temos um panorama aqui que vai ser muito longo, né? Eu nem sei como é que está na imprensa, se já começou a diminuir as informações, mas aqui a coisa vai ir muito longe, sabe? Aqui se pensa, nessa região toda aqui, em assim 60 dias para a água realmente baixar. É um tempo imenso, assim, para tudo voltar ao... E não é para voltar ao normal, para as pessoas conseguirem lá enxergar suas casas, as suas oficinas e ver a partir disso o que vai fazer. Hoje teve um dia de sol, muitas pessoas foram olhar, eu estava falando com o Mário agora há pouco, ele estava tentando chegar na casa dele e não conseguiu ainda. E é isso, ainda não é o momento, sabe, de pensar nisso ainda. Ainda estamos na fase da sobrevivência. Nós estamos aqui entrando, amanhã começa a chover e vamos ter uns 5 dias novamente de chuva muito forte aqui, sabe? Então, eu acho maravilhoso vocês propor a pensar, e eu acho que vocês vão estar mais com a cabeça mais deslocado aqui, realmente do olho do furacão, para poder começar a pensar coisas que a gente ainda não consegue, sabe? Ontem era 2 horas da manhã, nós falando com o Mário, que assim, tá muito afetado, assim, e não só ele, muitos aqui. O Tia, que é dos bonecos, também saiu, ficou 3 dias preso, não mais, quase 5 dias preso no apartamento, né? Eles não quiseram sair, parecia que podia ficar, eles moram no 3º andar. Imagina, a coisa foi subindo, 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 acabaram sendo resgatados. E aí agora estamos sabendo de várias pessoas assim, sabe? De artistas que ficaram lá tentando segurar suas coisas até o ponto de não conseguir mais. A própria Terreira, falando com a Taninha, ela não consegue pensar ainda, sabe? Não consegue pensar. Ontem eu falei um monte com ela para ela organizar também alguma coisa, começar a largar na rua, porque eles foram afetados assim de uma forma que vai precisar um grande projeto para repor aquilo. Eu disse para ela, tem que pensar agora na sobrevivência e depois pensar um grande projeto que a gente vai ter que ter nacionalmente, assim, para poder, por exemplo, né, recompor uma trajetória de 45 anos da Terreira da Tribo que está muito, que nem eles sabem ainda qual é que foi, mas eles acham que não existe mais um espetáculo em pé hoje, que eles não poderiam apresentar um espetáculo hoje, que todos estão embaixo d'água. É uma coisa assim que tu não consegue nem imaginar, sabe? Então, uma coisa é emergencial, é uma coisa que foi importante, eu acho que a gente fez, que a BTB fez, não sei como é que tá, como é que vocês estão funcionando com isso, é bom a gente saber para a gente poder se complementar, né, nesse momento, quem está ajudando quem. Aqui muita gente aí começou a abrir seus Pix individuais também, e tudo é importante, não tem que ter nada de pensamentos negativos nesse meio, assim, porque todo mundo tem direito a isso, de fazer as suas campanhas individuais, e a gente tem que tentar se complementar nisso. E daqui um pouco, que nem coisa mais estratégica, sabe? Como é que a gente vai fazer para sair disso? Porque aqui, um dos primeiros decretos aqui do Estado foi 180 dias cancelados todos os eventos. Tu imagina a gente já receber essa paulada, assim, né? Tu tá ali no meio disso e já sabe que durante 180 dias tu não vai trabalhar. Além de perder tudo, tu não tem como recuperar, tu não tem como trabalhar. É uma coisa doida que vai se criando, né? E aí já estão começando a falar, aqui se sobrevive muito no Rio Grande do Sul, a Beth sabe. A gente está muito relacionado também ao turismo, né? Os eventos, os espetáculos entram nesse mundo, né? Feiras do livro, e tudo está cancelado. Não sei se volta esse ano mais, porque as cidades foram destruídas, né? Não tem como, sabe? Na maioria das... Nós temos aqui 497 municípios, 425 foram afetados. É uma coisa, assim, são números incríveis, assim. E eu acho que só a união da gente mesmo, de pensar isso muito estratégico, hoje já ligaram do pessoal aqui do MINC, que se instala aqui, para começar a gente a pensar isso, né, levantar o que foi esse estrago, mas a gente tenta falar com os grupos e aí ninguém parece que ainda está conseguindo, porque a gente não conseguiu, a gente não, porque eu estou aqui no meu espaço, mas as pessoas não conseguiram acessar os seus espaços ainda para saber
que dimensão disso aconteceu. Elas foram, né, tiradas de sua casa e depois a coisa foi subindo e só daqui a um tempo vai poder ir lá e ver, afinal, o que aconteceu. Então, mas desculpe, gente, é tanta coisa, é tanta coisa que... Enfim, passo a palavra. Eu vou, já que você falou sobre as ações e Luiz falou sobre o mapeamento, eu vou pedir para a Beth, então, falar da ação, né, da ação do Pix, que se iniciou, e desse mapeamento que passaram aí, né, Beth, 2 dias, ela e Nelson aí, e eu acho que Luciano também, fazendo esse mapeamento, que ela possa falar também um pouco, e também expor um pouco da situação também. Sim, tá. Então, oi, gente, boa noite a todos. Também, como o Luciano, nosso grupo foi poupado disso. Onde a gente mora, nós moramos na montanha, então a gente não tem problemas com cheias. Nosso problema foram deslizamentos e espaços que se foram, vidas que se foram aqui. Na nossa cidade, que tem 40 mil pessoas, tem 400 e poucas desabrigadas ainda. Outras que estão umas em casa de amigos e o que for. Então, realmente, o que o Luciano falou é verdade. Porém, ele mora no desemboque ali de um monte de rios. Então, eu diria que dentro do caos que se instaurou no Rio Grande do Sul, o Luciano e outros colegas de Eldorado, Porto Alegre, Pelotas, todo mundo que está na beira da Lagoa dos Patos, que agora está recebendo esse volume de águas, ainda seguimos, né, com os reflexos do que aconteceu. A gente conseguiu falar com uns 64 pessoas que são bonequeiros e bonequeiras aqui do Rio Grande do Sul. O que a gente sabe hoje é que 3 colegas, 3 companhias tiveram perdas gravíssimas, de perderem muito. Nós temos 6 colegas que não sabem o que perderam, 6 grupos que eu saí, inundou, eu nem sei o que aconteceu. Então, nós temos aí 9 grupos que estariam para nós num risco absoluto, e 30 desses 64 que já manifestaram assim: Beth, o que eu vou precisar mês que vem é uma cesta básica, como pagar a luz e água, porque eu não vou ter trabalho, o Luciano acabou de explicar. Então, a gente abriu faz 2 dias uma campanha para apoiar essas pessoas em específico, independente de onde elas estejam no estado. Essas 64 serem aportadas se precisarem. Muitas, graças a alguma coisa, não precisam, como nós estamos bem, Luciano também, mas vários colegas nossos não. Então, a chave Pix da BTB, ela vai funcionar para isso. Esse sábado, a gente vai começar a distribuir o que já entrou para quem está fora de casa. Porque essa pessoa que está fora de casa, ela está precisando comprar uma água e uma comida. Então, vai ser uma graninha, o que der, para todas essas que estão fora de casa. Independente se perdeu ou se não perdeu para poder comer. Mas o que nos preocupa é a partir do mês que vem e do outro e do outro. E quando o Luiz André fala, de repente, quem sabe a rede de festivais do Brasil pudessem colocar nas suas pautas, vamos levar um grupo gaúcho para apresentar, e que o outro festival chamasse outro, e que os eventos que forem acontecendo fora do estado tivessem esse olhar e chamassem grupos, então, não só de bonecos, né, podem ser teatro, artistas. Eu falo do boneco porque é a minha profissão, mas todos nós estamos no mesmo barco aqui, que trabalha com arte, né? Eu acredito que é importante a gente começar a pensar, enquanto nós, Brasil, de que outras formas que não seja o Pix, eu posso doar 100 pila, 10 reais, eu mandei, tá, legal, garantiu a água, que é agora, é emergencial. Mas ali na frente, o que é que eu posso fazer? Essa, para mim, é a grande preocupação, mesmo. Então, pode falar. Não, desculpa. Não, vai. Achei que tinha terminado. Não, eu acho que isso é muito interessante, e assim a gente conseguir também, sabe, e é uma coisa que a gente está fazendo muito aqui, às vezes é descobrir o canal para ajudar o grupo em tal região, para suprir pelo menos as suas necessidades. Porque, por exemplo, né, cestas básicas, não precisa a BTB, né, deslocar isso, mas ela pode ajudar a encontrar esse caminho, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, na região, tudo. Existe já, tem, né, a própria hoje, eu fugi o nome dela, a nossa representante aqui do MINC aqui,
está conseguindo as cestas básicas, né? E hoje eu cobrei também o do Sated, que está sendo parceiro, assim, de ele fazer essa mão, né? De conseguir essas cestas básicas e suprindo isso, que é uma necessidade básica, assim, que tem, né? Que é de remédios, é de essa coisa que cada um pode fazer, né? E de repente isso, assim, poder... Claro que a grana é uma coisa, porque daí cada um sabe, às vezes, da sua necessidade, né? Eu não tenho, nós pensamos muito nisso, assim, na hora, assim. Eu não quero saber porque a pessoa precisa, ela tá aqui, uma grana, e vai resolver outras coisas, sabe? Né? Porque, às vezes, o trâmite é sempre demorado, então a gente pensou uma coisa que fosse mais rápida. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? Eu acho que cabe a BTB... descobrir formas mais concretas, assim, junto ao MINC, junto, sabe, tá na hora agora, já que a gente não conseguiu nos editais, agora vão ter que, sabe, que vão ter que encontrar esse espaço, que vai ser um espaço que vai, porque eu acho assim, ó, todo mundo vai sofrer o que está acontecendo aqui. Sabe? Não pensem que quem não estiver fora do Rio Grande do Sul também não vai sofrer isso tudo que está acontecendo. Sabe? É um efeito em cascata que está acontecendo. Eu acho que aqui é o exemplo, né, de tudo que se fez para o meio ambiente, e aqui parece que agora todo mundo está olhando, o mundo está olhando para cá. O mundo está olhando para cá. Para dizer, cara, olha o que vai virar agora, sabe? Será que isso vai ser constante? Vai ser isso? Vai ter que todo mundo sair daqui? Aqui existe uma grande possibilidade de uma boa parte da cidade não existir mais para moradia. Não tem como, sabe? Vai ficar lá, arrumar toda a casa de novo e daqui a 6 meses de novo vir? Sabe? Não tem condições, morreu muita gente, sabe? Então, isso tudo vai ocasionar isso. Já tem gente pegando as suas coisas e indo morar em outro lugar, que já abandonou isso. Se foi. Pessoas que não querem mais. Então, assim, é um efeito, e dentro do nosso espaço, da produção cultural, isso vai afetar muito. Vai afetar muito, porque o Rio Grande do Sul ele sempre circulou, né? Então é isso. Muita gente vem para cá. Nós tivemos o Festival Palco Giratório cancelado, né? Um dos maiores festivais, que começaria agora, já estaria começando, foi cancelado. Simplesmente cancelaram, são mais de, acho que eram 50 grupos que está aqui agora e foi cancelado. Ou seja, afetou o Brasil todo, porque vários grupos do Brasil viriam para cá. Acabou, né? As temporadas todas canceladas nos teatros. Então, assim, então eu acho que a BTB realmente tem, claro, tem que suprir agora as necessidades básicas e a gente tem que avançar, né? Num projeto muito estruturante, assim, né? Pode falar, Luiz. Sabe que eu fico pensando em pequenas ações, porque realmente eu fico muito impressionado, porque realmente nós estamos pensando em coisas que talvez estejam assim, além dessa sobrevivência imediata que aflige, claro, muito diretamente vocês que estão aí, né? Mas eu fico pensando em que medidas nós, como artistas, também podemos, além de, como pessoas físicas, digamos assim, como é que nós poderíamos apoiar? Porque, por exemplo, sei lá, se nós fôssemos veterinários, se nós fôssemos médicos, se nós fôssemos engenheiros, cada um de nós tem capacidades, habilidades para poder apoiar de uma certa maneira particular. E eu acho que, como artistas, eu fico pensando em coisas que são assim... nos festivais, como disse a Beth, a gente poder tentar trazer grupos do Rio Grande do Sul, depois de mapeados, como a Beth fez, então os grupos estão com espetáculos em repertório, trazer espetáculos para esses eventos, como uma forma de apoiar, fazer pequenas mostras que falem do teatro gaúcho, do teatro de bonecos gaúcho, nas nossas mostras, nas mostras que a gente vai organizando, recomendar, às vezes a gente é consultado também para outros festivais, então agora mesmo um festival muito importante, estrangeiro, está nos consultando, e eu dizia, olha, é importante que se você puder privilegiar artistas gaúchos, que tente convidar esses artistas, e não artistas brasileiros, genericamente, nesse momento. Então eu fico pensando em coisas assim, mas em outras coisas também. Por exemplo, se
o Mário, por exemplo, Valente, da Caixa do Elefante, perdeu os seus espetáculos, será que ele gostaria, precisaria de, sei lá o que, vir para um sobrevento, digamos assim, para recompor os seus espetáculos, uma espécie de intercâmbio em que a gente pudesse oferecer casa, comida e roupa lavada e fazer um mutirão com artistas aqui de São Paulo para reconstruir os espetáculos da Caixa do Elefante, sei lá, coisas assim, sabe? Que talvez... Porque isso aconteceu quando veio, sei lá o que, a Pastatai, que perdeu todo o equipamento, todos os bonecos, não sei o que lá, uma vez aqui em São Paulo, precisava fazer a apresentação no dia seguinte. Nós reunimos, sei lá, 40 bonequeiros, 50 bonequeiros, de um dia para o outro, e o espetáculo dela estava pronto no dia seguinte, sabe? Eu acho que são coisas que talvez sirvam também como solidariedade, como uma forma de esperança também, sabe? De nos colocar ao lado e dar de uma maneira que só a gente pode fazer, eventualmente, sabe? Receber temporadas de espetáculos, tentar propor a circulação em algum lugar que a gente saiba, ó, estão procurando um evento assim e tal, e a gente tentar propor, sabendo das necessidades dos gaúchos, outras coisas, como, por exemplo, antigamente se fazia muito, no século passado, espetáculos em benefício. Isso são coisas que a gente poderia tentar também. Espetáculos em benefício dos bonequeiros gaúchos. Então a gente faz um espetáculo em que a gente cobre uma bilheteria, em que a gente possa cobrar uma coisa cuja renda reverta para os bonequeiros gaúchos. Talvez a gente possa montar um evento dessa maneira. Essas coisas seriam boas e nós poderíamos fazer com as nossas ferramentas, sabe? Com a nossa arte. Então, eu acho que existem ações que talvez a gente possa pensar conjuntamente, com base nesse mapeamento, nessas necessidades identificadas, para prover um futuro, uma reconstrução para esse teatro gaúcho, sabe? Então, são ideias assim que eu acho que talvez a gente possa também ir amadurecendo, né? Além das ações que nós podemos tomar, como a BTB, como associações, como a Associação de Teatro de Rua, Movimento de Teatro de Grupo, tudo isso frente aos ministérios, para poder, ministérios, secretarias e instituições, para poder privilegiar os bonequeiros gaúchos nesse momento. Agora, além disso, eu acho que talvez a gente possa ir pensando juntos ações comuns, né? E ter sempre na cabeça essas perspectivas de apoio, de solidariedade, nas necessidades que os grupos gaúchos, os artistas gaúchos, nossos companheiros tenham. A gente espera que o do Mário não tenha entrado, tá? Tomara, né? Acho que não chegou a entrar no apartamento, assim, pelo menos não muito, tomara, né? Ele estava tentando lá, pouco eu falei com ele estava tentando arrumar um bote para chegar até lá, para ver. Isso. Porque ele, como ele mora no segundo piso, né? Existe uma... Gap. Mas ele fala de uma coisa que é Luciano? muito... pena que ele não está aqui, mas enfim, vou trazer o exemplo dele, assim, né? Que é um processo que já vinha realmente, assim, né? Então, quer dizer, mesmo, por isso que eu digo assim, mesmo que não foi afetado diretamente pela enchente, enchendo d'água o lugar, e aqui nós temos a Carol, que também mora num sítio, e, claro, muita chuva, tudo afeta, tudo é uma coisa assim, às vezes não enche, mas aqui no nosso espaço também choveu muito, nós tivemos um problema no telhado, a Beth também, são coisas que a gente nem fala porque a gente supera e vai, tem tanta coisa pior hoje que, né, aqui que não dá nem para falar disso. Mas ele, assim, por exemplo, o Mário já estava com, por exemplo, tá com dificuldade, assim, porque a gente não tem uma circulação no Rio Grande do Sul, e ele estava com uma temporada agora, por exemplo, no São Pedro, já com o ingresso vendido. Ele teve que devolver os ingressos agora. Então, é um acúmulo de coisa, né? Ele ficou sem trabalho, teve que devolver dinheiro, não tem uma perspectiva, porque é isso, né? Eu acho que isso que o Andreto traz é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Que todo mundo diz, se eu tiver trabalho, ok, sabe? É isso que a gente quer trabalhar, a gente quer fazer. Se a gente tiver possibilidade de trabalhar, a gente sai dessas. Todo mundo que eu converso tem falado isso, mas se pintar coisa, a gente vai sair dessa. Mas isso que está faltando.
Isso não tem, né? Porque a gente já vem para o processo dos editais, tudo, muito poucos bonequeiros foram, né, contemplados. Então, aqui o nosso governo não tem tido um olhar específico para as artes, muito menos para o teatro de animação. Então, eu acho que realmente essas ações, apesar de também tem que ter essa coisa emergencial que pode, desses grupos que realmente perderam tudo, que eu ainda não sei muito bem quais são, tá? Mas assim, acho que essa é uma ação que a gente tem que olhar com todo carinho, porque isso pode levar ao final de um grupo, e isso eu me preocupo muito, de falar com algumas pessoas e elas falarem isso assim, não, deu para mim, não quero mais, sabe? E isso para mim é terrível, assim, né? E eu tenho falado com muitas pessoas que estão nesse desespero, assim. E isso é uma coisa emergencial que eu acho que a gente tem que descobrir, tem que ligar para as pessoas e ver como é que está isso, né? Porque senão a gente vai realmente perder os grupos, assim. E aí, com o tempo, como as coisas vão ir se organizando, a gente vai vendo, né? Como que vai ser essa recuperação dos grupos, seus espaços, mas a gente não pode perder os artistas, assim, para outras coisas, né? E isso me preocupa muito, assim. Muito bem colocado, Luciano. É isso aí. A gente tem também umas realidades, tipo o Ponto de Cultura ali, Biguá, que trabalha com bonecos, que graças a Deus está bem, mas está acolhendo 50 pessoas. E a estrutura nunca foi para isso, mas é como se lá no sobrevento desse uma desgraça, o Luiz André abrisse a porta e dissesse, entrem, e 200 pessoas entrassem e estão vivendo lá. Então, eles também estão nessa lista da Unima para serem atendidos, da BTB, não porque sofreram, mas porque realmente estão precisando de um apoio, porque estão apoiando, né? A Elaine, né? A Elaine foi uma que perdeu também. A casa dela foi. A Elaine não consegue nem falar, né? O caso dela, acho que é de todos nós, é assim, o mais crítico mesmo. A gente tem o Paulo Fontes, que perdeu o circo minimal todo, alguns bonecos, algumas outras coisas, a tia, enfim. E se a pessoa está sem espetáculo, também eu pensei, ela pode ser chamada para dar uma palestra, para fazer uma oficina, para ensinar o que sabe fazer, porque, perdi tudo. Legal, mas não perdeu o teu conhecimento, então ela pode ser útil, né, em algum lugar, de outra forma, que não seja só na performance. Luiz André, eu queria também... Oi, Raquel, amada. Oi, boa noite agradecer a todos. Aqui em público vocês, guerreiros, incansáveis. Olha, tem bastante gente aqui. Com algumas opiniões, deram algumas opiniões, algumas questões. É muito rápido o que passa aqui embaixo, eu não consigo ler tudo, certo? A gente grava aqui, vai deixar gravado, mas os textos eles não ficam gravados. Eu acho que, assim, uma das questões, acho que como proposta também, eu não sei, eu disse isso para a Beth, disse isso para a André e para a Luciana. Eu estou aqui no Ceará, a gente sente o que a gente pode fazer, o que a gente pode estar contribuindo. Eu acho que, isso falo como Andrés. Agora, falando como a BTB, eu acho que a gente tem que montar um grupo de crise e que esse grupo se reúna para tentar viabilizar essas questões com o Ministério da Cultura, enviando documentações, enviando solicitações, pedindo, sei lá, audiência, o que é que possa ser feito de urgente para que, em nome da BTB, em nome dessa Associação Brasileira, que tem mais de 50 anos, exigir, né, o que é que a gente pode estar contribuindo. Eu acho que se a gente for... Isso é uma sugestão. Se a gente forma isso a nível de Brasil, certo? Esse grupo, e pressiona, né, isso de uma forma política, a gente precisa ter respostas e precisa urgentemente dessas respostas, né? Eu penso dessa forma. Não sei, Beth pode falar também. Beth, eu nunca digo que Beth é vice-presidente, ela é co-presidente. Ela é co-presidente. Ela está ali na luta, ela vem trabalhando. Essa diretoria como um todo, a gente convoca as reuniões imediatas, todo mundo comparece, a maioria comparece, né? E a gente tem tentado fazer tudo aquilo que a gente acredita, que a gente tem força, mas isso juntos, unidos, fortes, né? Essa live é para convocar essa união, é para fortalecer esses PICs,
é para trazer o pessoal e divulgar. A gente precisa divulgar o máximo possível. Abrir isso para todo mundo. Nós estamos aqui com quase o quê? Aqui está 70, aqui no meu aparece quase 70, não sei como é que aparece para vocês. Mas bem, a gente quer convocar todo mundo, é uma convocatória, não é nem um convite não, a gente está convocando, certo? Eu vejo o caminho por aí, Beth. Uhum. Eu queria responder a Natália Silfi aí de São Paulo, junto com o Luiz André, que ela fala dos grupos, que seria bacana a gente ter esse mapeamento, né? Eu quero dividir com vocês, porque meu coração fica dividido. Quando a gente pediu e cada um deu seu relato pessoal, a gente pediu autorização também para divulgar, né? Porque são informações sensíveis, são depoimentos sensíveis. Poucos disseram, olha, tô de boas, pode divulgar, minha desgraça aqui tá bom. A maioria disse, olha, eu compartilho contigo, mas gostaria de ficar na minha. Então, assim, nós temos essa lista por cidade, com o WhatsApp, por pessoas, estamos em contato direto com elas. Esses 3 colegas com perdas graves, 6 colegas que nem sabem o que perderam, e esses 30 que não vão ter o que comer mês que vem, a gente sabe e está acompanhando de perto. Se alguém tiver a necessidade mesmo de dizer, eu quero saber quem é, entra em contato no privado, porque a gente não quer fazer, tem muito sensacionalismo nisso tudo, e a ideia não é essa, a ideia é o que a gente pode fazer? Posso dar R$10 no Pix? Põe lá R$10, isso vai virar água mineral agora. O Luiz André pode falar com não sei quem, porque ele está perto da Funarte, sei lá, estou inventando. Então é o que ele vai fazer. Isso para nós, nesse momento, é mais importante do que ficar dando nomes e lugares e ficar espizinhando a desgraça, porque ela é muito grande e a dor é grande. Eu Tá. acho que essa lista é importante para fazer essas pressões governamentais. Aí sim, né? Aí eu acho que é bem importante. Inclusive, eles estão pedindo isso, né? Vamos ver se vai encaminhar. Acho que esse encaminhamento é urgente, assim, para já começarem a entender que tamanho que foi essa desgraça, sabe? Eu queria também falar um pouco, se me permitem aí. Primeiro, eu queria agradecer assim, o apoio que a gente está tendo, principalmente o carinho de todos, porque eu acho que é isso que faz com que a gente consiga ter força dia a dia para poder auxiliar as pessoas que mais precisam aqui. Uma coisa que eu acho que é importante falar, assim, que aqui na nossa cidade nós somos 3 grupos de bonequeiros, tá? O grupo de Pernas pro Ar, o grupo Tia e o grupo Calcênica, né? Mas quando a gente pensou na questão dessa nossa campanha, no caso do De Pernas pro Ar, ela tem muito a ver com a questão da comunidade cultural aqui da cidade, que a gente tem cerca de, acho que, talvez 300 pessoas que trabalham, 300, eu calculo isso porque você sabe que a questão de índices é muito difícil, nenhum governo faz, a gente não tem uma ideia certa, né? Mas a gente calcula pelos últimos editais, né? Então, uma comunidade de 300 pessoas. Esse bairro, Matias Velho, que é um bairro que foi mais atingido, assim, um dos bairros mais atingidos, é onde que mora a maioria da população, são quase... 80 mil pessoas. 80 mil pessoas, sabe? Então, assim, o que a gente pensou? A gente que nem o Luciano falou, a gente nem pensou nos bonequeiros, né? A gente pensou na comunidade cultural, né? Que já era um recorte, né? Claro. Mas não um recorte tão... Então, assim, a gente pensou nisso, assim, sabe? E é isso que a gente tem feito, assim, desde que aconteceu tudo isso, assim, a gente tem apagado incêndio, desde resgatar cachorro, desde levar cesta básica, levar colchão, ou levar roupa, ou, sabe, é muita demanda, assim, a gente fica até meio atordoado, às vezes, com tanta demanda que tem, né? Mas eu queria dizer isso, assim, para vocês, assim, que essa nossa preocupação dentro da cidade foi com a questão do movimento cultural, né? Que é bastante organizado aqui, né? E que estava precisando de ajuda. E, assim, o nosso grupo do movimento cultural hoje virou um movimento de ajuda, né? O que tem menos... O que menos acontece lá dentro daquele grupo é coisas relacionadas à cultura, porque está todo mundo... hoje, porque está todo mundo ajudando, né? Então, assim, eu queria falar isso, assim, porque eu acho que é importante, porque a gente não foi, graças a gente fica aqui num lugar que foi protegido, né? Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer é ajudar essa comunidade toda que foi atingida, né? Que eu acredito, assim, que deve ter umas
100, 150 artistas que foram atingidos mais diretamente a questão da pandemia, assim, artistas de um modo geral dentro da cidade, né? Então, Bem, só para isso, só para contextualizar também. Queria dizer que eu fixei aqui, Raquel, o Pix, para que as pessoas que estão aqui, elas possam copiar, além de ajudar, e também distribuir, né? Já tinha colocado aqui, Beth, o Pix da BTB, e agora fixei o do Pessoal, para a gente ir revezando aqui na fixação. Mas tranquilo, tranquilo. Às Tranquilo. vezes, parece que são coisas que não se complementam, e a gente ontem, Luciano e eu, a gente conversava, Raquel também, é o contrário, né, gente? Nenhum desses Pix, do Mário, que ele está fazendo por acervo dele, o de vocês, que é para toda uma classe cultural aí da região, nós da BTB, para todos os bonequeiros, isso não é excludente, ao contrário, é includente. Quanto mais se divide. Então, quanto a isso, está bem tranquilo. Tem uma coisa que aconteceu que eu fiquei muito assim, porque eu, inclusive, eu falei com o Andrés, com a Beth, né? Que se a gente tivesse a associação em dia, a gente tinha conseguido captar um dinheiro alto. Porque a gente conseguiu um contato de uma fundação de fora, que é a Manu lá de Santa Catarina, vendo a nossa história, começou a articular, ela está articulando de alguma forma, a gente conseguiu uma outra associação para botar, e que isso é uma coisa que sabe, a gente tem que resolver uma hora. Eu acho que a gente está perdendo, sabe, um rico espaço, assim, porque agora teve muitas fundações que apoiam a cultura no mundo e que estavam atrás, sabe, mas tem toda uma legislação, toda uma burocracia muito, né, nós não temos também, e nem tínhamos pé e cabeça para isso agora. Algumas coisas a gente até passou por umas associações, conseguimos aqui umas associações e passamos. O ponto de cultura que tem ativo aqui em Canoas está a mais de 10 metros embaixo d'água, né, perdeu-se tudo. Então, isso foi uma coisa, acho que é um caminho que a gente, sabe, tinha que regularizar isso. Eu sei que é uma história longa isso, né? A Conceição vai falar aqui. E assim, ou então isso, ou conseguir através de algum grupo que pudesse abarcar isso. Sim. Isso aí, e eu acho que isso é uma coisa que ainda vai aparecer mais, que a gente tem que estar atento. A gente teve muitas consultas, assim, a partir do que a gente lançou, assim, que realmente foi impressionante, foi para o mundo, assim, as informações. Agora mesmo mandou um amigo dizendo que participa de um grupo grande de cinema internacional, e ele disse que hoje teve uma live e apareceu o vídeo da campanha. Então, assim, perdeu-se, né, tomara que isso reverta, né, em mais apoio para que a gente possa isso, né, a Dica já botou aqui que a PTR está em dia, ó. Isso aí pode ser uma coisa interessante para um projeto assim, um pouco mais, né? Você também colocou aqui, também está disponível, né? Temos a associação sem fim lucrativo, a Vale do Arvoredo está à disposição. Também, exato. Pois é que assim, foi tudo tão rápido, sabe? Assim que a gente não conseguia pensar. Primeiro eles queriam algum de Canoas, tinha que ser específico de Canoas, porque Canoas foi assim, virou, né? Então eles queriam, tem que ser uma associação de Canoas, tem que ser de Canoas. E aí não tinha, e também não podia entregar, assim, para claro, tem que ter um controle, e aí acabamos, enfim. Mas ficou um projeto para ser amadurecido. A Manu, ela está fazendo reuniões com essa fundação, e eu acho que é uma coisa que dá para retomar um pouquinho mais adiante. Ela disse, não, deixa, isso não é uma coisa muito rápida, então deixa pagar acalmar a coisa e a gente pode ver isso. Uma coisa que é importante falar, assim, que o Rio Grande do Sul, ele tem uma tradição de bonequeiros, né, de importantes grupos de bonequeiros, né, em função, assim, do estímulo que teve do Festival de Canela e tal, né, então, assim, ele guarda ele tem que pensar em também salvaguardar isso que ele tem, né,
são grupos bem importantes que trabalham técnicas diversas, né? E assim, a gente já há muito tempo que a gente já vem passando bastante dificuldade, porque eu não sei de onde que eles tiram essas estatísticas deles, dizendo que o Sul não precisa, que o Sul que o Sul tem recurso. Eu não sei onde que vai esse recurso, porque nos artistas não chega, porque a classe artística geral do Rio Grande do Sul está passando muito perrengue. Inclusive, eu vou deixar aqui registrado que a Lei Paulo Gustavo do Estado não foi paga ainda, sabe? E assim, é um absurdo, sabe? Tá desde junho, vai fazer um ano, né? Nos cofres do governo e não foi pago aos artistas, né? E isso sendo que a maioria dos artistas aqui, pelo menos a gente se coloca bonequeiros, que nem foi contemplado, né? Mas enfim, não é porque a gente não é contemplado que ela não é importante, né? Então, assim, acho que são coisas que talvez tenha que ter um outro olhar também quando a gente falar com o Ministério da Cultura, que eu não sei o que está acontecendo, porque os índices não correspondem à realidade. Tu vê como a gente está alinhado, né? Ontem a Associação do Paraná e a Associação do Rio estiveram presencialmente lá na Funarte, Luciano, falando exatamente sobre isso, que isso está impedindo a gente de se mexer. E a gente foi cobrar uma posição do governo, já que o Ministério da Cultura não quis nos receber, não conseguimos, o IFAM nos recebeu, ontem a Funarte nos recebeu, justamente por isso. Esses movimentos, sim, a gente entende como importantes. O PRE acabou de colocar aqui também, né? Estamos trabalhando com o advogado, Ângelo Baione do PT, que tem conexão direta com a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Estamos na batalha. Sim, estamos movimentando porque a gente entende que isso é um impedimento gigante, inclusive para receber doação. Sim, exatamente. Tinha algumas entraram em contato com a gente para doação, mas tem que ter uma documentação muito específica, sabe? Era coisas assim, ninguém tinha aqui, por exemplo, eles já tinham consultado essa fundação e viu assim que só tinha uma empresa, por exemplo, que poderia aqui, que era os... Como é que é o nome? Já falou? Os... Voluntários. Voluntários. Não, como é que é? Parceiros voluntários. Era a única que poderia receber a verba. E com certeza vai receber uma verba alta, assim, sabe? Então... que o pessoal da Apple queria passar, sabe? Então, enfim... São coisas que a gente, enfim, já sabe, né? E tem uma hora eu tenho que baixar a cabeça, né, e resolver. Eu sei que não é fácil. E assim, ó, a gente também, a gente não conseguia nem ver as mensagens, nem responder as mensagens. Agora, sim, que hoje foi um dia um pouquinho mais calmo, né? Mas assim... Nós ficamos sem água, ficamos sem luz. Água ainda não temos, ainda não temos água. Tá, é um caos total, né? Não existe assim um funcionamento da cidade, né? Ainda está tudo fechado, não existe nada. É só ajuda. Tudo virou locais de acolhimento. São mais de 60 locais de acolhimento só na nossa cidade, né? Por exemplo, só na universidade, na Ubra, tem 5.000 pessoas que estão dormindo em alojamentos. Em alojamentos não, em lugares completamente adaptados, assim, com colchão mas enfim. Bom, gente, se vocês querem umas coisas mais práticas também, né? Desculpa que a gente fica devagando. Porque a gente... Eu acho que é importante, talvez fosse importante, por meio dessa ação que vocês, Luciano e Raquel, e você, Beth, estão tomando, talvez criar algum movimento que fosse uma espécie de frente de solidariedade, onde a gente pudesse identificar esses problemas e poder resolver problemas assim pontualmente, além desses problemas emergenciais, que eu acho que são esses canais que a gente está tendo, que a gente precisa utilizar, que são os das doações, os da distribuição de cestas básicas e tudo mais, mas eu acho que apelos por trabalho, apelo por reconstituição de acervo, apelo por equipamento, eu acho que coisas como essa, que se a gente pudesse identificar por meio de uma espécie de frente, um movimento de solidariedade, em que os bonequeiros gaúchos, os artistas gaúchos pudessem recorrer a ele como para dizer, olha, eu estou precisando recompor o meu acervo. Eu fico imaginando um monte de coisas, como, por exemplo, sei lá o que, a biblioteca, remontar os espetáculos, reconstituir um repertório,
falta de trabalho, falta de grana, o que for que a gente possa identificar. Então, de repente, se a gente ficar sabendo, a gente poderia ir tratando de fazer coisas assim, sei lá o quê. Vai ter um festival de teatro de bonecos popular daqui a pouco aqui. Vamos tentar trazer alguém, gente do Rio Grande do Sul para esse festival, né? Como pensar nessas coisas como formas de oferecer, garantir trabalho e garantir esperança, eu acho que também, sabe? Assegurar essa solidariedade da gente. Mas eu acho que várias coisas que daqui a pouco a gente vai perceber. É claro que existe todo esse espanto que se vive neste momento, mas eu acho que a gente precisa pensar também nessas perspectivas que talvez a gente possa estar percebendo. Então, é óbvio que vocês estão vendo uma tragédia na frente de vocês e é o caso de acolher todo mundo, mas nós somos a ABTB também. E a ABTB tem uma listagem de bonequeiros. Então, nós temos, de alguma maneira, como bonequeiros, uma obrigação de ligar para esses números dos associados e dizer o que está acontecendo com você. Né? Nós temos esse compromisso, temos compromisso com os nossos amigos que estão no nosso WhatsApp, sei lá o quê, de ligar para perguntar como é que vocês estão, no que eu posso ajudar neste momento, o que eu posso fazer, né? Então, eu acho que também tem, às vezes, para isso não parecer uma coisa um pouco fria, um pouco, assim, corporativista, não é essa a ideia, mas eu acho que talvez a gente possa, de alguma maneira, apoiar essa reconstrução do trabalho profissional e das perspectivas de trabalho da companheirada, né? Não, eu acho perfeito isso. Acho que essa quem está um pouco afastado disso consegue ter essa racionalidade também disso, né? E, claro, com o coração sempre junto, é óbvio. Mas é isso, né? De começar a pensar as coisas. A gente também, daqui um pouco, hoje já foi um dia um pouco mais calmo, claro. Nós não estamos lá no loucura, né, gente? A gente está aqui, conseguiu, hoje a gente até resolveu não sair, por exemplo, ficamos só trabalhando na campanha e também fazendo os pagamentos, mapeando as pessoas, então, mas a gente viu, assim, né, o quanto também é bom isso, assim, então a gente saiu um pouco, né, porque senão tu fica o tempo todo envolvido, porque é pele, né? É humano, assim, então tu vai lá, tu vê, aí alguém te liga, pode levar não sei o quê, pode levar comida, consegue não sei o quê, e a gente acaba só fazendo isso, né? E eu acho que com certeza tem que ter uma coisa estruturante, assim, para mais adiante, porque vai ser longo e vai ser um processo que não pode ser, a gente não pode ser abandonado, isso, abandonar quem realmente vai precisar mais. Então, pode ser muitas possibilidades, né? Eu acho que essa coisa da reconstrução, achei ótima essa história de provocar os festivais, sabe? A levarem grupos daqui, do Rio Grande do Sul. Tem acontecido umas coisas muito legais, assim, por exemplo, está tendo agora um festival no Rio, e eles estão lá, estão colocando todo espetáculo, eles falam sobre o que está acontecendo, né? E falam sobre a campanha. Então, é um monte de coisinhas que eu acho que também vai acordar as pessoas, assim, para muitas coisas que estão por vir. Hoje é aqui, né? Mas também tem o calor extremo aí né, na região, quer dizer, tudo são coisas, né, que vão estar afetando. Então a gente tem que achar saídas com qualidade para isso, né? Que a gente consiga realizar o que a gente ama fazer com qualidade, chegar nas pessoas porque é isso, a gente vai ter que conviver com isso também, né? Eu acho que isso que o Luciano fala de ter que a gente vai ter que conviver com isso, né? Que eu acho que isso acabou sendo para o Brasil e para o mundo também uma amostra dessa crise climática que nós estamos entrando, já entramos assim com água no pescoço, vamos dizer, né? E que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Então, assim, eu acho que, por um outro lado, quando acontecem essas tragédias, que nem aconteceu aqui, a gente consegue visualizar, pelo menos eu saio, assim, se tem alguma coisa boa de tudo isso, né? A gente sai com o coração cheio de esperança, porque o voluntariado, as pessoas ajudando, assim, aqui,
Foi incrível, incrível, não para de chegar água, alimento de todas as partes do Brasil, as pessoas mandando vídeo que estão arrecadando coisas, pessoas estão direcionando bilheteria, pessoas que vão dar uma oficina e vão passar o chapéu e vão mandar para cá. Então, assim, ó, desde o compartilhamento, né, que é uma ação bem possível para cada um fazer, né? Até coisas mais, enfim, mais elaboradas, que demandam mais estrutura. Então, assim, o que a gente tem percebido, assim, daí eu não estou falando só da questão da cultura, né? Eu estou falando, assim, de uma maneira geral, né? A solidariedade, assim, tomou conta da cidade, né? A minha mãe tem 86 anos, eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que um exemplo é sempre bom, né? Ela tem 86 anos